Hello, boys! Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Boys de hoje. E se você ainda não curtiu o nosso canal, aproveita para curtir agora para você não perder nada do que passa por aqui. O nosso canal é voltado para trazer informações, inspiração para você que é empreendedor e para você também que não é empreendedor e quer ficar aqui, né, ouvindo e talvez se inspirando para empreender, quem sabe um dia. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial. Se você é da minha época, não vou nem falar a minha idade, né? Eu falo mais ou menos. Se você é da minha época, você ouviu muito essa música. Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Olha quem tá aqui, gente. Tô muito Tudo feliz, olha. Feliz também. Nunca imaginei que eu ia conhecer você e tô conhecendo aqui. Nossa, já. Um privilégio. Em grande Eu vi o programa estilo. antes de vir para cá. E muito bacana o papo, a forma com que você aborda. Parabéns para toda a galera aí. Meus vizinhos, né? Somos vizinhos, eu moro aqui perto do estúdio. Muito obrigada, Imagina, tá? Um prazer enorme. Bom, a gente vai bater um papo aqui hoje muito leve, muito descontraído. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que o Vini vai trazer muitas informações, muita inspiração para você. Tomara. Vamos lá. Como é que começou esse desejo pela música, né? Como foi de criança? Aconteceu? Ou você já sonhava com isso? Em geral, acho que pelo menos os músicos que eu conheço, os artistas que eu conheço do mundo da música já eram artistas desde pequenininho, né? Meio que alguns já nasceram com essa inclinação. No meu caso, a minha mãe era cantora. E eu me recordo dela fazendo comida em casa, ela cantava boleros. Eu sempre fui apaixonado por boleros. Acho que desde pequeno, assim, de ouvir minha mãe cantando em espanhol, assim. Então, acho que desde criança eu sempre tive a música muito presente na minha vida. Mas foi uma luta até que ela se tornasse uma via mesmo, assim, sabe? De fato, uma carreira, uma profissional, né? Não só cantar, né? Por cantar. É muito medo, né? Principalmente porque a gente, desde cedo, mesmo vindo de uma família de artistas, como é o meu caso, a gente ouve desde muito pequeno, olha, o mundo artístico, a carreira artística é muito competitiva, é muito difícil, e tem certeza? E é muita droga, hein? Cuidado. E você vai ter que se prostituir para fazer. Então, assim, esses papos sempre permearam um pouco a minha vida desde sempre, desde que eu me via, ou desde que eu desenvolvi esse sonho de um dia me tornar um artista, né? Um músico. É um certo preconceito de quem fala no sentido realmente de ter um conceito antes daquilo ser de fato uma verdade, né? Sim. O mal do ser humano é pegar uma pequena amostra e transformar aquilo numa verdade absoluta, ser generalista, né? Todo músico é um viciado, todo músico é um vagabundo, todo músico né? Doidão, Mas veja, isso se a gente voltar a, sei lá, 40 anos atrás. Eu tenho 56 anos, então pense, eu era criança há muitos anos atrás. Gente, pausa. Quantos anos? 5.6. Olha só, gente, a pele dele. Amo todas as minhas rugas, tá? Olha aí, mas não parece, tá? Mas, obrigado. Mas de toda forma, se a gente voltar esse tempo todo, assim, o mundo era muito, muito, muito diferente do que é hoje, né? Nós éramos muito piores em muitos sentidos. Nós éramos muito mais preconceituosos, sem perceber às vezes, né? A gente cometia injustiças incríveis, hoje inimagináveis, sem perceber, porque culturalmente era aceito. Então, culturalmente era aceito você dizer, por exemplo, que todo artista é doidão ou irresponsável, né? Hoje em dia, se você falar isso, cara, isso vai dar um problema grave, porque não... Pelo contrário, para você ser artista, você tem que ser muito responsável. Você tem que ser muito empreendedor. Sim. Você tem que ser muito corajoso, tem que ser muito estudioso. É trabalho, né? Tem que trabalhar pra cacete. Então, assim, esses medos faziam parte de mim quando eu era criança, quando eu era pequenininho. Sim. Por sorte, eu mudei. Você no falou decorrer uma do coisa caminho. que eu super concordo. Às vezes eu vejo pessoas reclamando assim, o mundo tá demais, tá muito pior. E aí eu falo assim, gente, se a gente for pegar lá a Bíblia,
O mundo é ruim desde que começou. Lá na primeira família, o irmão matou o irmão. A diferença é que hoje a gente tem a informação e a internet, a velocidade da informação é muito mais rápida e ampla. Então, tudo que você fala aqui toma uma proporção grande. Antes a gente não tinha tanto essa proporção. Então, alguma coisa que a gente vê hoje, né, ela tem um peso muito maior. Mas essas questões já existem há muito tempo e eu acredito que sim, nós estamos caminhando para uma evolução maior das pessoas e mais respeitarem também, exatamente, respeitarem mais a opinião do outro, ter um pouco mais de cuidado de falar. É porque ainda os poucos que falam têm um peso muito grande, né? Mas eu ainda acredito que a grande maioria das pessoas são as do bem. Sim, com certeza. Não são do mal, né? Não fazem coisas para realmente ferir. Só que esses que fazem acabam sendo mais vistos, né? E em relação... Eu vi você falando, desculpa te interromper, com a sua convidada no primeiro episódio, vocês falaram a respeito dos haters, que é um pouco isso que você está falando. Isso, exatamente. Né? Eu fiquei pensando, enquanto você falava agora, existem pessoas... do mal? Claro que existem pessoas do mal, mas elas são pessoas doentes. São pessoas que precisam, antes de mais nada, de ajuda. Porque elas estão doentes. O problema é que elas não sabem que elas estão doentes. Né? Então, assim, você não vai definir a sua vida, ou o que você vai fazer, o que você pretende nelas, baseado em pessoas doentes. Né? Você vai ter o apoio de muita gente bacana no decorrer da sua história, no seu caminho, porque quando você quer muito algo, quando você ama muito alguma coisa, cara, eu não sei o que acontece, parece que as coisas vão conspirando assim, sabe, a seu favor. Sim. Você vai ter obstáculos, mas vai ter sempre aquele parceiro que fala, pô, meu irmão, que nada, tu é bom pra caramba, amanhã tu tira isso de letra. Sim. E às vezes é só o que você precisa, né? Se a gente for olhar, é tudo a questão do foco. Aquilo que você coloca foco, expande na sua vida. Exato. Se você coloca foco nas pessoas que estão te criticando, que estão, né, te atacando, te ofendendo, te caluniando, isso cresce e isso que a pessoa está falando pode virar uma verdade para você. Sim. Porque você acreditou, deu crédito àquilo ali. Agora, se você coloca foco, né, naquilo que você acredita, naquilo que Deus pensa a respeito de você, que é o mais importante, que Deus nos ama de forma incondicional. E se você se atenta àqueles que estão ali realmente, porque são mais pessoas que estão no caminho para ajudar a gente. Porque chega um momento que realmente você, quando recebe esses críticos, você deixa de enxergar o bom. Claro, né? A gente estava falando aqui um pouco, né? Eu gosto muito de falar sobre o sol, né? Você ama também, eu vejo que você tem lá, né, a hora mágica do dia. Hora mágica. E é a mesma coisa do sol que nasce todo dia. Isso se torna tão comum para muitas pessoas que as pessoas não reparam e não agradecem. Né? Aquilo que acontece demais, a pessoa vira comum. Mas é extraordinário. Cada nascer do sol. É um milagre, é coisa linda. Por isso que eu acho que é mágico mesmo. Porque realmente tem tantas coisas bonitas que você deixa de ver, né? Exatamente. Isso é um treino, né? É um treino. Acho que você olhar a vida desse ponto de vista, você começa a enxergar muito mais coisas bonitas do que coisas feias. Não é que você está escolhendo apenas, é porque você está se conectando. Que o maior problema não é ver ou sentir essas coisas, é permitir que isso comece a fazer parte de você. Você falou uma coisa muito interessante, eu me lembro de um show em que eu estava tocando, tinha um cara no meio da plateia, assim, tava mó barato o som, sabe? Tava uma noite linda, todo mundo se divertindo, mas tinha um cara no meio da plateia fazendo assim para mim. E com muita raiva, sabe? Eu não sei o que eu fiz, sei lá, se eu desagradei a ele de alguma forma. Aquilo me fez muito mal, sabe? E eu não parava de olhar para ele. No meio de uma multidão. Eu falei, cara, tem 4.000 pessoas aqui e eu tô fazendo esse show inteiro olhando pro cara. Para ver se de alguma forma ele, sei lá, me ama, né? Ou volte, me aceite. Né? Falei, por que, depois de algum tempo, falei, por que eu estava me entregando tanto a uma coisa insignificante, se você for olhar em termos matemáticos, né? Olha a proporção. Por que aquilo ali estava me tirando tanto do lugar, né? Claro, não vou entrar no ramo da psicanálise, porque acho que seriam inúmeras explicações
Mas de forma prática, um psicanalista amigo meu disse, por que você não pulava ele quando você estava olhando para o público e tal, você estava vendo ele, pula ele, com um olhar. Falei, pô, isso é impossível, não tem como, né? Bom, para minha surpresa, estava eu tocando no Rock in Rio. Eram 200 e pedrada de 1.000 pessoas, assim, era uma coisa linda, era um mar de gente. Tinha um cara de novo ali no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Só que dessa vez eu pulei ele. E é possível pular ele. É você possível treinou, né? você fazer isso nas redes sociais também. Porque você treina isso. Você treina isso em você, você faz isso na vida. Sim. Você pula esse cara, sabe? Esse ponto negativo ali, de ódio, de raiva, de coisa ruim. Você olha para todo mundo e pula aquilo ali. É um treino mental mesmo. Um treino mental. Eu era uma pessoa que tinha uma tendência à tristeza, à depressão. Eu ouvia uma história triste, aí aquilo me mexia, e eu ficava consumida, eu ficava me alimentando daquilo ali. E isso me fazia muito mal, né? Uhum. Ó, para você ter uma ideia, eu perdi meu pai em 2006 num sequestro. Ele foi assassinado. Eu fiquei mal, com depressão, por 9 meses mais ou menos. E o meu processo de cura, assim, para aceitação, para perdão, para tudo que aconteceu, demorou muito. Foi completo só em 2019, olha só. 2006 para 2019. Eu fiz tudo que você pode imaginar. Todos os congressos Sim. de igreja que podia ir, eu ia. Fui para o desenvolvimento humano, fiz PNL, fiz tudo que podia. Aí em 2019 eu consegui trabalhar a aceitação. O que eu fazia nesse período? Eu programava minha mente já para sofrer naquelas datas, tipo, a data, já sei que maio vai ser ruim, porque ele ficou desaparecido de 7 de maio até 19 de maio. Uhum. Então eu vivia aquilo tudo de novo na mente. Aí vivia o sepultamento, que eu não consegui fazer o sepultamento, eu virei de costas, eu não aceitava. Sim. Então foi um processo muito longo e dolorido na vida. E eu sempre repetia, era a minha mente que buscava isso, porque já passou, a verdade é, o fato já aconteceu, ele não existe mais, mas a minha mente voltava naquele ponto para enxergar e colocar foco naquilo ali, aí eu pensava sobre aquilo, eu sentia sobre aquilo, eu ficava o dia inteiro na cama, deitada, já me programava, não vou marcar nada nesse dia porque eu sei que eu vou estar ruim. E de fato acontecia. E é como você falou, você pula, você sai do estado, é como quebrar um estado. Não é que a gente tenha que fugir das tristezas, você tem que sentir o que tem que sentir. A pessoa te ofendeu, você vai sentir porque é a natureza humana. Sim. Você sente, ninguém quer ser... É evidente que a proporção é muito distinta. Você perdeu uma pessoa amada de forma trágica. O processo e é muito mais demorado e é muito mais complexo, né, do que isso. Essa praticidade do dia a dia, de você pular os haters, é só porque realmente é uma pessoa que você não conhece, que não vai interferir de forma alguma na sua vida. E você está dando foco, e você usou essa palavra foco, eu achei interessante. Você está dando foco, você está olhando para ele e está se aproximando. Tudo nele fica maior. Por quê, né? Então isso é um vacilo que você pode corrigir rápido. Claro que o que aconteceu com você é uma coisa que volta e meia você deve voltar a sentir. Sim, Hoje você compreende já de forma diferente. Sim. Mas a tristeza, a saudade, o luto, né? O luto, ele é complexo também. Ele pode durar a vida inteira, um luto. Você vai ter que aprender a lidar com ele. Sim. Né? E, enfim. Eu entendi que eu vou sentir. Claro. Que eu vou sofrer, não posso fugir disso. Está tudo bem, não está tudo bem. Exatamente, a vida, os sentimentos vieram para a gente sentir, né? Todo mundo sente medo, dor, tristeza, amor, alegria, são coisas que é natural de ser humano, né? Agora, o que me fazia mal era permanecer naquele sentimento que me consumia, acabava com a minha energia, me deixava doente, me impedia de viver. Então, realmente foi um treino de, primeiro, aceitar que eu não posso mudar, que as coisas acontecem como tem que acontecer, ser grata pelo tempo que eu vivi com o meu pai, que foi um pai maravilhoso, perdoar, porque eu não perdoava os assassinos, mesmo sem saber quem era, eu desejava a morte, enfim. Não tem problema nenhum em falar isso, gente, porque às vezes as pessoas pensam que a gente... Cara. Exatamente, eu desejava. Infelizmente, não me orgulho disso. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que, aconteceu uma coisa e ela já tá com perdão ali na caixinha, mas eu não tive esse perdão na caixinha. Então eu fiquei muito tempo, assim, remoendo isso, com sentimentos de raiva,
de ódio, e isso me fazia mal. Então também é uma escolha. Eu vejo que a gente tem que identificar aquilo que a gente está sentindo, não dá para esconder, né, embaixo do tapete, né, porque uma hora vai aparecer, você pega uma carne ali, você vai esconder, ela vai ficar podre e vai feder. Então trazer luz para o que você está sentindo e aceitar que você sente aquilo ali, mas quebrar o estado, que é onde entra o pular. Vai fazer outra coisa, né? Sim. Vai para um cinema, olha para as coisas boas, olha para quem tá aqui ainda. Claro. Que a minha mãe tá aqui, meus irmãos estão aqui. Tem você. Exatamente. Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante na psicanálise, e que a mim ajuda muito, e eu acho que ajuda muito as pessoas, é compreenderem que quando você está triste, tá tudo bem também. É que o sentimento da tristeza parece que ele vai devorar você vai ser consumido por ele. Só vai acontecer isso se você criar esse estado, né? É você quem cria isso também. Então, assim, estar triste é mais ou menos que nem estar feliz, só que ao contrário, isso vai acontecer eventualmente, comigo, contigo, com ele, com a galera que está assistindo a gente em casa. Tudo que é jogado, como você falou, para dentro do tapete, em psicanálise a gente chama de pântano, continua vivo. Todas as nossas lembranças continuam vivas, elas não morrem. A forma com que a gente lida com elas é que muda. E aí ela deixa de fazer tanto mal. Né? É mudar a percepção, né? Exatamente. Vocês não devem estar entendendo muito, tipo assim, por que entrou nesse papo? E ele é cantor, mas ele também, gente, é psicanalista. Não, e se tem um papo que eu amo, é o da mentalidade. Assim, eu gosto muito de estudar sobre isso. A gente estava falando de uma coisa lá no início, acabou entrando aqui, tá tudo bem. Eu acredito que é porque alguém precisa ouvir isso. Sim, e a gente muda o fluxo, né? Se tiver que mudar, a gente estava falando da infância e a gente já tá aqui falando de mentalidade. Que bom que não é tão roteirizado, assim, mas deixa eu já apresentar para você não achar assim, mas o que ele tá falando? O que é isso? De onde ele tá tirando isso? Tá tirando de estudo, né? Porque ele é formado, né? Eu me formei primeiramente em filosofia. Eu sempre fui apaixonado por filosofia desde que eu tive contato na faculdade de Direito, isso no, 1900 e lá vai bolinha. E depois de muitos anos, depois de mexe a cadeira, depois de tudo, né, de uma carreira sólida na música, eu voltei a estudar, num momento em que eu percebi que havia um certo declínio da minha própria carreira musical. Falei, bom, agora tem menos show, menos gente, menos luzes. O que eu farei? Vou espernear para conseguir reconquistar o meu lugar de qualquer forma, a qualquer custo, ou eu vou fazer, sei lá, filosofia, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado e agora eu posso fazer. Tenho condições, minha família está tranquila, estamos todos felizes. Então eu estudei filosofia, depois eu fui para a Argentina estudar ciências sociais, eu fiz mestrado em ciências sociais lá na Universidade Federal. Depois disso, me apaixonei pela psicanálise e aí não parei mais de estudar psicanálise. Eu me formei... Que ajuda muito, né? Sim. Assim, o que você estudou antes são parentes, né? Exatamente. A filosofia é tipo a avó da vovó da psicanálise, porque ela veio muito antes, né? E eu me apaixonei pela psicanálise integrativa, que é a qual eu professo. E hoje eu dou aula na sociedade na qual eu me formei. Isso é uma coisa que eu amo, né? E é justamente fazendo a compatibilidade entre a filosofia e a psicanálise. Mas é uma coisa muito específica e é focada na pessoa do psicanalista, no treinamento para a clínica, que é uma coisa punk. A gente estava falando disso em off, né? Antes de começar. A clínica, ela demanda muita energia mesmo, tanto do paciente quanto do psicanalista também. Então você tem que saber qual é o seu limite, né? Quais são as coisas que você é capaz de fazer, as coisas que você não é capaz de fazer. E a minha mestra, a doutora Fátima Moura, ela diz que a minha matéria é uma espécie de desencaretamento do psicanalista. É um auxílio de fazer com que a gente tenha uma elasticidade moral para poder ouvir as coisas mais bárbaras e sórdidas, sem que aquilo te tire do lugar do psicanalista, né? Porque às vezes você fala, opa, não até sou do mais julgamento, capaz. né? O julgamento. A gente parte do princípio que o psicanalista não julga. Não é. E ele não deve julgar mesmo. Só que o psicanalista é uma pessoa
que é naturalmente julgadora. E não tem condições. A gente está julgando o tempo todo, assim, às vezes você está ouvindo e fala, não sou julgador, mas você julga o tempo todo, você julga você julga o sistema, você julga o sol, você julga o governo, você julga seus pais, julga seus filhos, o tempo todo. A gente você se utiliza das técnicas para que isso não aconteça, mas antes de tudo você é uma pessoa, então sim, você julga, concordo com você. Uma forma de amenizar esse julgamento ou torná-lo um pouco mais elástico é compreender os temas do ponto de vista filosófico. Sim. Porque a filosofia te dá muito mais dúvidas do que certezas, né? A gente estrutura a nossa vida assim em certas certezas, né? Isso aqui é bom, isso aqui é mau, isso é feio, isso é bonito, isso é justo, né? Isso é injusto. Mas você nunca parou para pensar o que é mesmo justo? Né? A justiça é um conceito muito, né? Assim como a beleza, assim como o horror. Todos esses conceitos, eles são complexos e gigantes. Então, uma vez que você tenha dúvida a respeito do que eles são, já é um bom começo. Sim. Para que você tenha um pouco mais de elasticidade para poder oferecer o teu melhor para o paciente, né? E esse julgamento do certo e errado muda tanto. Sim. Porque uma cultura tem algo como certo e a outra tem... Muda ao longo do tempo, muda geograficamente. Exatamente. Se a gente for falar em termos religiosos, ele muda diametralmente. Sim, não é? A família que vem... Porque a gente vem aprendendo e criando as nossas crenças desde que nascemos no ambiente. Então você vai desenvolver crenças dentro daquilo que você está aprendendo com quem está ao seu entorno. Por isso o meu medo de ser músico, né? Porque eu fazia exatamente isso, acreditava no que as pessoas, a família dizia a respeito de você vai morrer de fome, é muito difícil, muita droga. E se você acredita naquilo ali, você não vai. Porque o princípio, como a gente fala muito de empreendedorismo aqui, o princípio para você empreender ou não empreender é aquilo que você acredita. Com certeza. E principalmente se você acredita em você. Que você tem competência, que você é capaz, que você merece, que também muitas pessoas não têm merecimento, acham que não merece, né? Porque vem de um meio que, uma família que todo mundo é muito pobre. Tem muita gente que desenvolve uma crença ligada ao dinheiro de que eu não mereço, porque meus pais não foram, então essa pessoa não consegue às vezes desenvolver riqueza, não consegue prosperar, porque dentro dela ela tem uma crença de merecimento, que ela não merece, já que a família dela ninguém tem. E eu atendi várias já alunas assim com esse problema, de não querer prosperar, mas inconsciente, tá? Elas nem sabiam disso. Sim, claro, É porque ninguém fala, eu não quero prosperar, todo mundo quer, mas se sabota. E às vezes tem essa ideia de que também não é possível que eu, vindo de onde vim, prospere. Esse lugar não é pra mim. Olha o histórico da minha família, olha de onde eu venho, olha, não tem condição. E as vozes o tempo todo falando, mas você não tá vendo a sua mãe, você não tá vendo a seu pai, olha a sua vizinha, é o máximo que você consegue chegar até aqui. Então isso vai limitando cada vez mais a crença da pessoa de capacidade, né? Eu não sei se eu vi algum vídeo seu contando a história da sua mãe, que ela cantava em boate. Sim, E pensa isso, eu fico pensando nisso. Minha mãe tem 94 anos, e tá lúcida ainda, né? Que maravilha! E ela me fala muito sobre isso, fala, era muito difícil, porque as pessoas da própria família julgavam. Sim. Porque isso é coisa de piranha. Porque cantar já era algo... o mundo artístico já era algo muito fora da curva para mulher, né? Você cantar nas boates... Pior ainda. Era pior ainda. E foi onde ela conheceu o marido dela. Eu quero conhecer sua mãe, né? Porque eu sou uma mulher que eu acredito muito que a mulher ela pode ocupar o lugar que ela quiser. Sim. Mas eu fico pensando nela há tanto tempo atrás, cantando num palco numa boate, o quanto ela não deve ter sido criticada. Criticada, desrespeitada, aviltada. As mulheres, isso é lugar comum falar isso, né? As mulheres hoje se veem e também são vistas, pelo menos pelas pessoas que têm olhos, né? Olhos no sentido mais amplo da palavra, de forma muito diferente do que já foram, né? Sim. Então, assim, até as brincadeiras, as coisas que eram ditas, até por mim, o que eu preciso reconhecer também, faziam parte de um mundo machista, estruturalmente machista, e que não é mais possível de ser reproduzido. Mas que existe, né?
Infelizmente, eu brinquei com minha existe, própria esposa, falar, lugar de mulher na cozinha, eu já falei isso. E eu já falei isso e eu não sentia peso algum em falar isso. Porque os meus amigos também falavam isso, e as minhas amigas também falavam isso. E isso não era uma coisa aviltante, né? Mas hoje a gente vê que é. Então, assim, a gente estava vivendo num certo... Estávamos vivendo vendados, né? Então, essa cegueira, aos poucos, foi se tornando cada vez mais óbvia. E isso, para mim, veio através do meu filho. Eu me lembro de uma vez, a gente estava conversando em casa, não sei se em casa ou no carro, e eu interrompi a Karina. Ela estava falando alguma coisa e eu interrompi. Meu filho no banco de trás, ele devia ter uns 12 anos, falou, pai, deixa a mãe terminar de falar, cara. Isso é falta de respeito, pô. Mas eu nunca tinha achado que aquilo era uma falta de respeito, porque era normal, era comum que isso acontecesse. Não na minha família, mas no mundo era assim. Então, assim, é por isso que eu te digo que hoje o mundo é muito melhor. E eu vejo isso através das novas gerações, sabe? Que são criticadas pra caramba pelos meus amigos. Estamos querendo mudar o mundo. Pô, o mundo tá muito chato. Tudo tá muito chato. Cara, a gente cometia bullying. A gente era machista. A gente era homofóbico. Nós éramos racistas. E somos tudo isso ainda. Mas já tem alguém que luta contra, já tem uma voz que se levanta. Já tem gente pra te dizer, cara, isso é racismo. Exatamente. Eu era chamada de vaca amarela. Eu tive vitiligo com 6 anos, e era bem mais do que eu tenho hoje, né? Tem um pouco aqui, tem nas mãos, tem um pouco na perna. Eu era chamada de vaca malhada na escola. Pensa uma menina de 6 anos, fase escolar, ser motivo de chacota, né? Naquela época. Ainda tem, hoje tem, mas as pessoas já sabem das consequências. Você ir pra internet chamar uma pessoa de dálmata, de vaca malhada, você vai ter consequências hoje disso, você é uma mulher madura, mas você já foi uma menina. Sim. E quando você era uma menina, você não tinha maturidade para lidar com isso, né? Exatamente. Então, assim, essas crueldades, elas eram muito naturais. Hoje elas não são mais naturais. Ou se elas são naturais, elas não podem mais ser aceitas. Não podem, exatamente. E ainda bem que eu percebi isso também. Eu me sinto até orgulhoso de falar isso, sabe? Porque não é que eu não sou mais nada disso que eu disse, é que eu não quero mais ser. É porque aquele era o velho natural. Acontecia, você não fez. Tem pessoas que fazem algo sabendo que tá fazendo aquilo que tá ferindo. E tem pessoas que fazem pelo habitual. Tipo, todo mundo tá fazendo. Sim. Aí até o momento que vem uma criança, vem alguém que te pontua e te traz uma luz. Assim, você passa a pensar, realmente, é isso. É igual uma coisa que eu nunca tinha pensado. No lápis cor da pele. Cor de pele. Pele de quem, né? Pele de quem? Não existe lápis cor de pele, a verdade é essa. Mas quanto tempo a gente falou lápis cor de pele? Ele não é cor de pele. Aquilo ali é a cor bege, ou rosé, né? Mas cor de pele é qualquer cor, né? Então, mas as pessoas falavam por maldade? Não, falavam às vezes pela ignorância, no sentido de desconhecer mesmo. Outro dia a gente estava conversando, eu com os meus amigos velhos, né? Geralmente é coisa de velho. A gente estava falando sobre a palavra denegrir. Eu falei, porra, eu já usei essa palavra inúmeras vezes, eu nunca atentei para o sentido ou para o significado de denegrir como algo de ofensivo a uma pessoa negra. Nunca na minha vida eu pensei nisso. Até o dia que alguém me falou algo parecido. Eu falei, não é possível, é possível. Eu falei a minha vida inteira isso daí, não é possível que eu tenha sido escroto a minha vida inteira. Bom, eu fui escroto a minha vida inteira, mas eu levanto a mão e falo, cara, eu não quero mais ser escroto. Aprendi. Eu aprendi? Então... Eu acho que essa é a beleza, né? A gente não vai fazer tudo certo. Quem se engana, quem acha que foi bonzinho, foi certinho a vida inteira. A gente machuca pessoas, a gente decepciona pessoas, a gente é decepcionado, né? Essa coisa de só fazem comigo é a coisa do vítima, né? Sim. E a vítima nunca melhora, porque ela acha que só fazem com ela. Né? E às vezes, em algum momento, você vai falar alguma coisa que realmente vai mexer com outra pessoa e você nem sabe, não é intencional. E perceber isso, se corrigir,
é parte do processo da nossa evolução, né? Eu acho que o mundo está melhor mesmo. Ao contrário dos meus amigos, que falam e repetem, o mundo tá chato, tá muito careta e tal. Eu falo, não acho não. Manda eles assistirem esse podcast aqui e colocar o foco no lugar certo. Porque se a gente começar a olhar para as coisas boas e as coisas... Isso tem a ver com amor também, que né? Que melhoraram, sim. Isso tem muito a ver com amor, é você conseguir olhar o outro, a dor que você, de alguma forma, faz com que aquela pessoa sinta. Sim. Mesmo que seja sem querer, né? Então, se você é capaz de ver isso e se você é capaz de mudar isso, por que resistir a isso? Né? Qual é o sentido de se agarrar a valores? Porque aí começa uma confusão assim também, né? Estamos falando já de política, né? Uma confusão. Mas não, é uma porque confusão. os valores tradicionais... Cara, os valores tradicionais têm que ser revistos. Todos os valores têm que ser revistos sempre. Porque você pode estar sendo, sei lá, cruel de alguma forma. O respeito tem que estar em primeiro lugar. Então é lógico. Aquilo, a gente volta lá naquele ponto inicial. O que é certo para mim pode não ser o certo para você. Eu não posso impor que o meu certo seja o seu certo. Eu respeito o seu certo, você respeita o meu certo e tá tudo ok. É isso. Em PNL eu gosto muito, eu aprendi muito com essa parte de mapa mental. Não sei se você viu isso também na psicanálise. Cada um tem seu mapa mental, que é construído a partir de tudo que você vai trazendo da infância, dos seus ensinamentos, dos lugares que você frequenta. Então você cria uma visão de mundo que é sua, é o teu mapa. E os conflitos, a maioria dos conflitos começam com a invasão desses mapas. Por exemplo, no meu conceito, um homem não pode ter um cabelo comprido no ombro, exatamente. Eu não posso acho legal. prender, se quiser, eu trouxe. Vamos botar. Não, eu acho lindo. Mas vamos dizer que eu venho de uma família que eu ouvi o tempo todo que o homem tem que ter o cabelo raspado. E aí eu te encontro, você é meu colega, e eu começo a falar, pô, mas você acha legal esse cabelo? Não é legal esse cabelo, porque o homem tem que ter o cabelo raspado. Eu começo a invadir o seu mapa. Sim. E aí você pode aceitar ou não. E os conflitos começam aí, com essas invasões. Por quê? Você acha que o que é bom pra você tem que ser bom pro outro. De fato não é, porque aquela pessoa ali que tem o cabelo no ombro cresceu vendo um monte de gente tem cabelo no ombro e achando isso super natural, né? E o homem continua sendo um homem com o cabelo no ombro e tá tudo bem. São estruturas, né? Exatamente. Você está falando de estruturas internas. Exatamente. Né? E aonde é que a filosofia pode ajudar? Quando ela torna essas estruturas maleáveis, quando elas não são mais tão rígidas. Por quê? Porque você passa a duvidar um pouco disso. Não é que você, não acredita. Por exemplo, Deus. Para muitas pessoas, Deus é uma estrutura interna que determina o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal, certo? Sim. Para outras, não. Para outras, Deus simplesmente não existe. Então, assim, a gente tende a pensar de que essa pessoa que tem Deus como uma estrutura, ela tem melhores valores do que essa outra pessoa que não tem Deus. Isso é um equívoco, porque às vezes essa pessoa viveu e aprendeu, estruturou a sua vida de outra forma, e às vezes elas se correlacionam, elas são idênticas. Só tem um fator diferente, ela não acredita em Deus e você acredita em Deus. Você é uma boa pessoa, ela também é uma boa pessoa. Então, assim, tudo isso pode ser revisto. E é bom que seja revisto. Eu acho que isso é uma vantagem da gente poder estar aqui falando num podcast para um monte de gente assistindo a gente. Falar todos os seus valores, todos os seus pensamentos, as suas estruturas podem ser revistos. Não quer dizer que você vai ficar perdido, vai virar um náufrago dentro do seu próprio mar. Não é isso. É que você vai ter condições de reestruturar de uma forma bem mais próxima de você. E isso é tão bom, né? Você não ser uma pessoa rígida. Sim. Com você, né? Que você acredita naquilo e leva aquilo até o fim. Porque duvido que você me dá um copo d'água. Porque sim, pode mudar, né? A gente pode mudar. Geralmente a gente deve mudar. Exatamente. Porque... E aí que tá o legal, né? O que é bom não precisa mudar, né? Exatamente. Mas eu acho que vale a pena questionar quando você tem uma informação ou tem algo diferente que vem pra você, até na crítica. Claro. Eu empreendo há mais de 20 anos e com certeza recebi muitas críticas empreendendo.
E eu lembro de muitas críticas que me fizeram até chorar, mas me fizeram crescer muito, porque eu reestruturei o negócio, eu mudei sistemas, eu mudei a forma de atender para melhorar. Então, até a crítica, quando vem, né? Pode ser positiva, pode mesmo sendo negativa. Mesmo né? que ela venha de forma agressiva, destrutiva, porque na maioria das vezes é assim, Nossa, né? Obrigado, querido. Valeu. Normalmente é assim, né? A crítica vem dessa forma. Se você para questionar, você encontra um ponto de melhora nisso aí. Né? O que você não pode é paralisar com a crítica, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tá fazendo um trabalho, recebe uma crítica e ela desiste. Já deve ter acontecido isso com você na música, né? Muito. Você falava aí, eu estava me lembrando aqui de algumas críticas que foram muito doídas para mim, assim, principalmente de críticos que eu admirava muito, né? E aí muitos deles depois reviram a própria crítica e se autocriticaram. Falaram, pô, a gente estava criticando uma coisa de forma errada, não, porque, por exemplo, Mexe a Cadeira. Mexe a Cadeira sempre foi e sempre será uma música divertida, uma música para as pessoas dançarem. Ela foi feita com esse intuito, para esse intuito, e nunca houve por trás disso uma ideia de que isso poderia se tornar uma obra-prima de um artista brilhante. Nunca tive essa pretensão. Não, era uma música para dançar. E eu nem sabia que ela ia virar uma música para dançar, porque foram os DJs que adotaram e fizeram vários remixes e a coisa tomou a proporção que tomou. Enorme, né? Eu nem sabia que essa música ia ser a música escolhida no disco para ser a música de trabalho. Aliás, eu fui contra. Eu falei, não quero, briguei com a gravadora e mesmo assim, depois de um tempo, eles fizeram. Se você reduzir tudo o que um artista ou pode ser por conta de uma de suas obras, de uma partícula do universo dele, você está sendo, primeiro, leviano, está sendo injusto, né? E você está sendo preguiçoso. Porque como é que eu vou criticar você sem ver todos os seus episódios do seu podcast? Eu vou ver, sei lá, 5 minutos do seu podcast e vou ter uma ideia já concebida a respeito de quem é a Monique, como ela é e o que ela pensa e como que ela é como apresentadora. Isso é meio raso, burro, né? É raso, é meio burro mesmo. Então, assim, essa crítica tão ácida no início da carreira, que foi também uma coisa que me pegou no peito, assim, foi uma coisa que me entristeceu muito. E eu fiquei muito na bronca, até um dia viajar no avião ao lado do crítico. E a gente começou a trocar ideia e tal, não sei o quê. E semanas depois ele escreveu uma autocrítica a respeito dele, revendo todas as outras coisas. Eu já tinha feito outros discos também, foi anos depois. E foi muito legal ver aquilo, porque partiu dele também a iniciativa de falar se retratar, como né? que o crítico é ácido às vezes, e ele pode, sabe, de alguma forma decepar artisticamente uma pessoa que não esteja preparada como você, né? Então, porque ele é treinado para isso, né? Crítica é amiga. O crítico é treinado para ver defeito, ver problema. Parece que ele vive tanto nisso de só olhar realmente o que ele acha, que ele julga que tá ruim, que ele realmente deixa de enxergar, de volta lá naquele assunto. De enxergar o que é positivo. E ele teve a oportunidade de estar com você, sim, de conhecer um lado que ele não conhecia, né, de ver de uma outra forma. Voltamos lá na palavra preconceito, que a gente faz o tempo todo em relação às pessoas. Você cria um conceito antes de você ir lá e realmente, de fato, né, provar daquilo ali para estar falando. E pode, com certeza, acabar com a carreira de uma pessoa. Se a crítica não for construtiva, ela pode ser dura. Sim. Desde que ela tenha vistas a construir algo, melhorar aquela pessoa, né, de alguma forma, ou mostrar algo que o artista ou a pessoa não percebeu. Se ela for uma crítica educada, nesse sentido, eu bato palma e acho foda, sabe? Porém, se ela é apenas destrutiva, ela serve só de chacota, de avacalhação, cara, estamos falando de entretenimento, né? Estamos falando de alguém que está criando também, de alguma forma, um espaço de entretenimento para as pessoas
E vai achar essas pessoas, as pessoas que gostam do lodo, do pior, né? Quanto pior, melhor. Tem quem consome. Exatamente. Então aí você também Esse é o problema. Quem é que está te O criticando? que vende muito hoje na internet? Fofoca. Exatamente. Pessoas... a gente tem um caso recente aí, né, disso em relação a uma mulher, uma atriz, que, tipo assim, tá todo mundo coloca o dedo, mas quem tá consumindo esse material? E se você entra na rede social dela, chega a ser incrível. Você vê de um tempo 50 comentários, 59 comentários, 100 comentários, aí surge uma bomba que todo mundo se acha no direito de ir lá e colocar o dedo e julgar e dar o seu parecer, sim, não sendo a dona da própria história, né? Aí aparece lá 4 mil comentários, 5 mil comentários, 50 mil comentários. Então tem um público que se alimenta dessa coisa ruim, né? Fica pra você ir rever o que você tá consumindo. Exato. De material na internet. Se você boicota os fofoqueiros, eles deixam de existir, porque não vai ter. É um boicote que você tem que fazer a quem traz informação que tá denigrindo, que tá expondo a vida das pessoas. Se você gosta desse tipo de comentário, você é igual. Você está falando coisas tão... Parece que sou eu que disse isso, de verdade. Eu falo isso em casa, sabe, para os meus amigos. Falo, assim, parece um senso comum todo mundo dizer: a música hoje em dia é uma merda. A música produzida hoje é uma porcaria. Eu falo, cara, aonde é que você está ouvindo música? Sim. Porque não é possível, porque eu só estou ouvindo coisas muito novas e muito boas. O meu algoritmo, que estamos falando disso, só me mostra coisas próximas das que eu acho ótima. O teu algoritmo está te mostrando o que você está procurando, cara. Exato. Então, se o que está chegando em você é ruim, é porque você está procurando isso. Não é possível, porque tem um mar de coisas boas sendo feitas, sim, um mar de gente bacana falando na internet, um mar de coisas bonitas sendo mostradas na internet. Mas você só está vendo coisa feia, gente escrota e música merda. Mano, procure saber. A referência dele tá ruim, né? E enquanto tiver público para essas coisas, vão continuar resistindo coisas ruins. É isso, né? A gente falou da sua carreira e eu queria saber, assim, como você falou que fez psicanálise, você fez a psicanálise no momento fazendo junto música? Você parou em algum momento de fazer música ou você... Mas não digo que eu parei, porque eu nunca deixei de compor, por exemplo. Mas eu fiquei afastado dos palcos por muito tempo, 8 anos. Talvez não tanto, porque eu tinha umas bandas paralelas de rockabilly, eu fazia umas brincadeiras. Mas profissionalmente, assim, o foco mudou muito quando eu comecei a fazer mestrado em ciências sociais. Aí eu me dediquei mesmo à minha vida acadêmica, a escrever sobre isso. E é uma paixão também. Ela é simultânea à música, sabe? Ainda agora, antes de começar o programa, eu estava falando com um paciente meu. A gente estava combinando um horário, que agora precisam ser horários alternativos por conta da demanda dos shows, né? Essa história com o LS Jack, de eu estar fazendo parte da banda, consome muito tempo, muitos ensaios, é muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, não dá para fazer psicanálise mais ou menos, sabe, pela metade. Então precisa de uma dedicação muito grande, é integral, você estuda o tempo inteiro. Sim. Né? Então, para isso acontecer, eu precisaria realmente abandonar Como músico também estuda, né? Também. Porque a gente tem aquela ideia de ver no palco, mas antes de você ir pro palco, exatamente, você fica ali, né? São Sim. horas ali, né? Para você entregar algo genuíno, algo que... A tua alma tá ali, cara. Exatamente. Eu, no período em que eu me dediquei à psicanálise, a minha alma estava dedicada à psicanálise. Eu pensava nisso todos os dias da minha vida, sabe? No momento em que eu retornei aos palcos, eu não posso fazer isso pela metade. Eu tenho que retornar aos palcos com toda a minha alma também. Então, assim... É capaz que eu alterne momentos, né? O que não é bom para uma carreira psicanalítica solidificada, mas isso não é o mais importante para mim. O mais importante é a qualidade disso. Sim. Sabe? Então isso é uma coisa que eu muito me envaideço, porque eu realmente dou o meu melhor quando estou fazendo. Porque não mais para você, como é para a maioria dos empreendedores,
a psicanálise é para o seu sustento financeiro. Então você faz por missão, prazer, né? Por cumprir algo que a sua alma pede para isso, que te dá prazer. Então é um pouco mais fácil você conciliar e não se tornar escravo disso, de ter que estar ali obrigado a fazer tantas horas, né? Verdade. Quantas horas você fez de atendimento na pandemia aí? Porque pandemia deve ter, assim, Foi punk, né? Foi bem punk. As pessoas tiveram que lidar com coisas que nunca imaginaram, né? Famílias que não conviviam porque o filho estava estudando, a mulher estava em casa ou estava no trabalho, o marido também estava em outro lugar e tal, se encontravam na hora do jantar, viam uma novela, dormiam, no outro dia estava cada um vivendo a sua vida. Essas pessoas passaram a conviver, né, dentro de um mesmo ambiente o dia inteiro. Sim. Né? Então, neuroses surgiram por conta disso. E o oposto disso, né? Pessoas que passavam trabalhando o dia inteiro, chegavam em casa, estavam morando sozinhas. Mas tudo bem, porque a maior parte do tempo estava compartilhando outras coisas. Pararam de fazer isso e ficaram sozinhas o dia inteiro, né? Então, a psicanálise foi importantíssima, assim como a música, assim como o cinema, né? Tudo isso nos salvou. Sim, né? Fora o medo, né? Claro, eu achei em algum momento que as coisas iam ser muito feias mesmo, como foram. Mas eu achei que íamos todos morrer. Eu falei, bom, é o apocalipse, zumbi, que todo mundo falava, chegou. Você encontrou, encontrou alguém, foi, né? Eu cheguei a atender 12 horas. 12 horas é muita coisa. É muita coisa e não é para mim, né? Cada um tem o seu limite, assim. Foi muito além do meu limite como profissional. Né? Então eu acho que isso também me ajudou a compreender que a partir de um ponto você começa a decair, a declinar, assim, a atenção, o foco, o raciocínio, porque a psicanálise é um pensamento constante. Você ouve e ao mesmo tempo você formula, elabora, você devolve. Né? Essa devolutiva que é o que você tem que estar bem, né, para fazer. Se você está 10 horas fazendo isso, cara, é muito difícil que você esteja fazendo no ápice do seu melhor pensamento, sabe? Então isso foi uma coisa também para mim muito ilustrativa. Eu falei, não dá, para mim 12 horas não dá. Porque a mente é como o corpo, ela cansa também, né? Ela precisa de descanso também, né? E 12 horas, são 12 histórias diferentes, 12 problemas diferentes, né? Assim, é bem punk. Bem, parabéns pra você. Não, pra mim nada. Eu tenho a minha professora que eu falei ainda há pouco, a Fátima Moura, ela já atendeu regularmente, assim, 14 horas, 12 horas pra ela é pinto. Mas, enfim, é mais ou menos como fazer uma maratona. Sim. É físico mesmo também, como você falou. É como tocar num trio elétrico. Não é para qualquer pessoa. Você tem que estar treinado. Eu não tive treino suficiente para isso. Você tem, como empreendedor, a carreira musical e a carreira, né, de psicanalista. São dois empreendimentos, né? Vamos colocar assim. É verdade. Você acha que um complementa o outro, um ajuda, tá ligado? Porque eu vejo você falando aí, eu fico pensando assim, deve sair muita música, né, de histórias que você escuta, da própria, né, filosofia, né? Então, assim, deve sair Monique, olha, eu te agradeço a pergunta, porque recentemente eu tenho feito duetos com alguns artistas que eu amo. A Babi Xavier, que foi uma grande apresentadora e é uma grande cantora também, uma grande atriz, uma grande apresentadora também. E a gente fez um dueto lindo, cantando uma canção chamada Esperando o Sol. E a gente chegou à incrível marca de mais de 100 mil views em um mês. E isso, tem gente que alcança isso em uma hora, óbvio, mas eu não. Mas em outra proporção. Em outra proporção, e principalmente o que é que a gente está falando ali. A gente fez uma canção bonita, falando de amor, de esperança, e isso chegou a mais de 100 mil pessoas. Isso para mim é um privilégio, sabe? Depois, agora mais recentemente, eu fiz um dueto com Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão
E a música em uma semana chegou acho que está agora em 10 mil views. É uma música que fala das nossas histórias de vida, dos encontros, das despedidas, das escolhas, o caminho que a gente escolheu, né? Chama-se Caminho de Sonhar. Eu acho que tudo isso que eu tenho feito hoje é fruto muito dessa consciência que eu adquiri depois da psicanálise. Eu acho que sim, ela interferiu na minha arte, assim, na minha forma de pensar, na música, na letra principalmente, né? Quando você fala em dueto, assim, eu imagino uma coisa sem muita produção, uma coisa... Quase nenhuma. Eu penso... Quase isso que estamos fazendo aqui. Isso. Apesar de que você tem uma produção bem bonita aqui, a galera não vê. Mas eu sinto que isso vem com alma. Quando você faz uma coisa... vamos falar, existem grandes shows, é lindo aquela produção toda, é um tipo de impacto. Mas ele não se torna maior no sentido de tocar um coração do que uma verdade também falada de forma mais intimista. E eu vejo que a própria sociedade, a gente parece que está buscando um pouco mais isso, né? Da coisa real, de verdade. Pelo menos eu tenho seguido nesse caminho, da coisa que vem de verdade, sem muito filtro. Você né? e eu também. Né? Mais natural. E música é isso, né? Música... É claro que existe todo se você tiver um aparato técnico, um suporte para potencializar uma música, uma frase dentro da música, naquele momento que ele fala assim, e à tarde, sei lá, ensolarada, e acende um sol no palco e caem, sei lá, pétalas de rosa e tudo, para que aquilo de alguma forma seja imprimido ou impresso, né, dentro da sua mente ali, ou no seu coração, ótimo, mas às vezes a palavra é suficiente. Sim. Né? Às vezes a palavra dita com aquela melodia, daquela forma, naquele lugar ali, é o suficiente para te emocionar de verdade, para você sentir aquilo e aquilo fazer parte da sua vida. E muito de quem está fazendo também, né? Também. A verdade, o amor, a intenção, né? Por trás da palavra tem a intenção. Sim. E a intenção, muitas vezes, é mais forte do que o que você falou. Nota-se isso numa briga, né? Às vezes você fala uma palavra ruim, mas se você fala ela com uma intenção diferente, ela não machuca tanto quanto a que está por trás daquela palavra. A ali, inflexão, né? que... Exatamente. Eu acho isso, assim, eu tenho procurado isso. Não que eu não queira mais as grandes produções, não é isso, não se trata disso. É que nesse momento, partindo da sua pergunta, a psicanálise me fez ter um apreço muito maior, nesse momento, pelas coisas mais íntimas. Sim. Sabe? Por essa sensação da proximidade, assim, da música chegar mais fácil, sem artifício nenhum. Sim. É a palavra e a melodia e a pessoa, como você bem ilustrou. Eu penso também, não sei se eu estou errada, me corrija, mas você vai fazer uma grande produção, você tem que ter um preparo muito grande, depende de um tempo muito longo, e parece que as coisas agora elas estão correndo a uma velocidade maior. Parece que a gente, ao mesmo tempo, mas parece que a gente está sem tempo, né? E quando você decide chamar uma pessoa e vai lá e grava com o que você tem, parece que você vai fazer mais coisas, o seu projeto vai andar mais do que você ficar esperando uma produtora, um local com todo aparato, a dançarina, né, o cara da luz. E às vezes para ter um efeito igual... É o efeito reality, né? Exatamente. O reality ele é mais próximo da vida das pessoas do que Hollywood. Sim, né, do que toda aquela produção. Não que a gente não goste. Não deva fazer. Ou não deva fazer, mas é que o reality ele conecta imediatamente. Assim, é algo... Para quem procrastina, quem está adiando... Eu falo isso porque muitas empreendedoras estão esperando para gravar seu curso digital, por exemplo, há séculos. O tempo está passando, o tempo passa, né? Tá esperando... a roupa perfeita, o cenário perfeito, o videomaker perfeito. Os meus primeiros cursos eu gravei tudo com celular. Botei o celular lá e gravei. Porque eu decidi não procrastinar aquilo que era importante para mim. Eu falei... É o conteúdo que importa. Exatamente. Mais, né? Eu acho até que a pandemia ensinou muito isso pra gente. Os músicos todos tiveram que entregar sua arte através de lives.
Com certeza. Mudou o conceito, né? As lives mesmo. passaram a ser feitas dentro de casa. Foi uma simplificação, né? Simplificou que antes você tinha que contratar uma prefeitura, arrumar um local. Tem todo um processo para isso, gente. O músico é empreendedor como você que tem seu negócio. É mesmo. Para criar um show, né? Você tem várias pessoas envolvidas. É um projeto grande. A gente tem muita investe coisa. Também. Investe, às vezes perde. Muitas vezes a gente perde. Né? Então, começa pelo simples. Porque Concordo. O simples com verdade, ele vai chegar em quem tem que chegar. Sim. Né? Alguns youtubers, eles são talvez o melhor exemplo disso tudo que você está falando. O Whindersson. Sim, olha como ele começou. Não lembro exatamente, porque eu não sou um consumidor, assim. Mas os primeiros vídeos eram muito toscos mesmo. Eram feitos, não sei se com celular ou com uma câmera simples, em casa, né? Porque o mais importante era mesmo ele. O que ele falava, o conteúdo que ele trazia, né? E como ele viralizou, né? Exato. Explodiu com a verdade dele, com o que ele fazia, ele de forma Não quero simples, com isso né? dizer que eu não tenho nenhum trato com a música, ou que ela não tem nenhum tratamento. Claro que tem. Sim. Claro que tem. Eu chamo para fazer esses duetos pessoas, além de meus amigos, pessoas de muitíssima qualidade musical também. E essa qualidade fica evidente, né? Sim. Mas realmente não há necessidade desse aparato todo, né, que a gente está se referindo. Eu acho que esse efeito reality ele também mostrou um caminho para as pessoas que estão querendo fazer em casa, que são ótimos músicos, ótimos compositores. Sim. E que estão esperando tudo isso aí que você falou. só quando assinar contrato com a gravadora e tal. Isso era um sonho antigo, né? Hoje essas coisas todas mudaram muito, é tudo bem mais rápido, você tem que ser mais dinâmico, sabe? Mostra aí, cara, grava um vídeo, mostra para os amigos, pede para os amigos divulgarem. E isso começa, vai tomando, né, asa, você não sabe onde isso para, né? Isso. Num momento alguém vai ver, né? E aí a oportunidade aparece com você já preparado, você já no caminho, fazendo, não esperando, né, o grande acontecer. Porque outra frase que eu gosto muito é ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Sim. Né? Concordo. No caso aqui é um pouco o contrário, você explodiu ali e você escolheu fazer um caminho de diminuir um pouco a forma de apresentar, não diminuir o seu... Eu diminuí só a entourage. Exatamente, todo aquele processo. Exatamente. Né? Mas para quem está começando, ninguém começa grande, ninguém começa com não sei quantas 100 mil visualizações no YouTube. Você vai ter que abrir o canal, vai ter que subir vídeo, vai ter que colocar lá, entendeu? Vai ter que ter paciência. Exatamente, o nosso próprio canal. Eu dependo de você aí para curtir, para compartilhar, né, para ajudar a gente a crescer. Mas a gente começa pequeno, começa com 0 inscritos, né? E é assim, até a semente de qualquer árvore. Começa pequeno. Eu acho que me corrija se você discordar. Eu acho que o princípio fundamental para você empreender ou fazer alguma coisa é primeiro você acreditar que você é bom naquilo. Sim. Sendo bom naquilo, que você realmente queira fazer aquilo, porque são coisas distintas. Diferente. Você sendo bom naquilo e querendo fazer aquilo, você esteja certo de que isso vai ser um caso de amor, porque se não for, cara, ele tem data marcada para acabar. A vida é curta. Porque eu amo fazer as coisas que eu faço. De verdade, eu faço com prazer, eu faria de graça. Sim. E eu fiz de graça durante muito tempo também, sabe? Então esse é o princípio, na minha opinião, fundamental para que você comece a pensar em empreender. Sim. E aí, cara, mete bronca, vai aparecer um monte de gente que vai te ajudar. E os anjos vão pintar, sabe? Amigos, críticos que também vão te ajudar. Eu gosto muito de falar de missão e propósito, e aí eu olho para você mais uma vez, como você viu no primeiro programa da Isabelle, eu vejo nela que ela está totalmente dentro da missão e do propósito dela, você também. Você usa a sua habilidade, que é musical, né? Sim. E com aquilo que você gosta de fazer, que é tocar, e através da música você resolve um problema no mundo que é levar alegria. Eu acredito que quando você
tá tocando, esse seja o seu sentimento. Você tá levando paz, você tá levando Sim. conforto. Procuro, você tá... pelo menos. Exato, mas é a missão. E aí, olha como a mesma missão pode estar ligada a duas funções diferentes. Você faz isso com a música e faz isso com a psicanálise. Uhum. Porque não diferente, você também leva paz, né? Leva uma luz para a pessoa, leva ali, Claro. A pessoa está no momento de desespero e ela tá ali com você fazendo a psicanálise e ela... As duas são terapêuticas em algum momento. Exatamente, Né? As duas podem oferecer esse alívio. Por isso você faz de graça, porque a missão ela está acima do valor financeiro. Não é, as pessoas hoje romantizam muito o empreendedorismo. Você tem, é lindo, tudo é belo, não sei o que. São poucas pessoas que conseguem trabalhar e ter seus recursos financeiros dentro da missão e do propósito. É difícil. Quem não tem ainda, não fica desesperado. Primeiro, a gente trabalha para sustento, para sobreviver. Aí você vai no rolê ali na jornada, você vai descobrindo, você vai estudando, né? Você vai assistindo material que vai trazendo clareza, vai expandindo sua mente para você entender, poxa, eu tô fazendo algo que eu não gosto tanto. Eu não faria, como o Vini assim, falou, de trabalhar de graça. Tá? Então começa a pensar naquilo que você gosta, naquilo que você tem habilidade, naquilo que você entende que vai resolver um problema no mundo, no outro, porque esse resolver o problema no outro alimenta muito mais do que o próprio dinheiro que retorna pra gente. Sim, exatamente. É isso que faz a gente trabalhar de graça muitas vezes. Tenho recebido, ouvindo o que você está dizendo, me lembrei de uma coisa que eu acho muito importante, assim. Tenho recebido alguns músicos, alguns compositores, artistas, me perguntando o que é preciso para você conseguir chegar onde eu cheguei, por exemplo. Né? Eu cheguei a ser o artista brasileiro mais tocado no mundo em 1999, 98 e 99. É muito isso, né? E principalmente num momento em que não havia internet. Sim. A coisa era orgânica mesmo. E aí eu faço algumas perguntas para esses amigos, né? Falo, cara, você quer ser músico por quê? O que é que te chama na música? É a música em si, é a ideia de trabalhar, de ter isso como seu ofício, porque no final das contas você vai ser um operário de você mesmo, você vai ser um operário da música. O glamour, as luzes, as entrevistas, os carros, os apartamentos, tudo isso pode acontecer ou não. Isso não vai determinar que você seja bem-sucedido e que você seja músico. Nem feliz, né? E nem feliz. Então, assim, o que você quer exatamente? Você quer ser famoso? Você quer ser um músico famoso? Por quê? O que é que você está querendo com essa história da música? Porque se não for a tua missão, como você falou, se não for pegar o violão, compor, tocar para as outras pessoas e fazer com que aquilo seja relevante, cara, o princípio já está errado, sabe? Porque isso em qualquer coisa, se você for padeiro, se você gostar, sei lá, de fazer pão, né? Você quer abrir um negócio, sei lá, você quer fazer uma padaria e aquela padaria deu muito sucesso e você quer abrir mais uma padaria, beleza, isso quer dizer o quê? Que você ficou famoso? Não, quer dizer que você teve sucesso. Você ter sucesso e ser famoso são coisas distintas, pelo menos deveriam ser distintas. Deveriam ser. A fama é uma coisa, a fama às vezes é até mentirosa, sabe? O sucesso não. O sucesso é alcançar o que você estabeleceu. Quero chegar até aqui, quero que, sei lá, minha música chegue nas pessoas, que ela seja relevante para as pessoas. Isso é sucesso. Sim. Eu quero que o meu pão seja o melhor pão do bairro. Então eu vou me esforçar para ser o pão mais gostoso do bairro e conseguir. Isso é sucesso. A fama, ela é peremptória, ela pode acontecer ou não. E passa, né? E passa. Essa parte da fama, do sucesso, realmente, ela é muito importante você tocar nisso. Por quê? Porque muita gente quer ir para a carreira artística
por conta de tudo que vem junto, de benefícios do pacote, né? Porque você tem visibilidade, é bom, isso trabalha o seu ego, você Claro. ser querido, né? Você ser aplaudido, mas também vem a crítica junto, né? E pode ser que você tenha um sucesso como você teve, né? A fama, você tocou, né? Você ficou conhecido, foi a música mais tocada no mundo, como você falou. Foi. Brasileira, música brasileira. Exatamente. E sem todas as facilidades que a gente tem hoje para fazer isso, porque hoje é mais fácil você fazer um álbum, né, ser bem visualizado. Claro. Só que isso não é a certeza que vai se manter, tá? E o grande perigo, você tem uma explosão, mas aí acho que até o próprio artista se cobra assim, cara, e agora o próximo? Sim. Será que vai ser tão bom quanto a música próxima que eu vou fazer? E se você entra nesse loop aí de ficar escravo de bater os mesmos... Essa angústia ela é comum a quase todos os artistas. É você fazer o Mexe a Cadeira 2, por exemplo. E aí, quando é que vai ter o Mexe a Cadeira? Nunca. Não vai ter nunca. Foi aquilo ali. E depois disso... Olha, eu fiz o Tiazinha, que foi um sucesso absurdo, foi uma brincadeira, assim. Teve Shake Boom. Eu lembro. Teve Te Encontrar de Novo, que foi uma balada também que muito me orgulha. Universo Paralelo, Na Gandaia. Foram 12 músicas de novela, só pra você ter ideia. Mas nada se compara ao que aconteceu com Mexe a Cadeira. Primeiro por ter sido a primeira e pelo lugar onde ela chegou, a forma com que ela chegou. Então, assim, você não pode ficar escravo também disso, né? Porque senão você começa a, de alguma forma, a perder a confiança em você também, né? Cara, são coisas diferentes, as músicas alcançam lugares diferentes. E nem ligar, você falando, eu começo a vir pro lugar do empreendedor que tem o seu negócio. Nem ligar a música à pessoa. Por favor, em algum momento né? Durma, acorde, faça cocô e você não é aquela mesma... Exatamente. Sabe? Você não está levando o artista o tempo seu inteiro. sucesso não é o sucesso da música. A pessoa que canta a música, essa música pode ter sucesso ou não e você continua sendo um bom artista, você continua sendo bom naquilo que faz. Por quê? Eu, por exemplo, tive vários negócios, quebrei negócios, sabe? Perdi muito dinheiro, tive muito problema em relação a isso. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a me questionar como empreendedora. Eu não queria fazer mais nada. Eu não queria, mas só que eu sou empreendedora nata e isso começou a me machucar. Por quê? Porque eu estava fugindo daquilo que eu sou por conta de um resultado em um lugar. O fracasso ele é tão importante porque nada te ensina mais. Sim. O sucesso te ensina muito pouco. Sim. Né? As vitórias, as celebrações te ensinam muito pouco. O que te ensina de verdade é dar com a cara no chão, é errar. É se fuder mesmo. Como diz minha mãe, ficar quase nada de você. Abrir a janela, né? e o vento levar tudo. Isso é que te ensina, Sim. na verdade. Né? É o sofrimento, é a dificuldade. Essas são coisas imprescindíveis para quem quer ter uma carreira de sucesso. Porque você... Se não experimentou isso, é uma questão de tempo, você vai experimentar. Todos nós experimentamos, né? Seja no campo pessoal também. Mas eu acho que o mais curioso e mais importante é essa diferenciação entre fama e sucesso. Eu disse ainda há pouco que a primeira canção dos duetos que eu fiz com a Babi alcançou em um mês 100 mil views. Isso, para mim, é um caso de muito sucesso. Primeiro, pela forma com que foi feito, com o propósito com o qual ele foi feito e com a expectativa que a gente tinha em relação a isso. Ele superou essas expectativas. Então, eu considero isso um caso de sucesso. Sim. A fama... Cara, você já parou para pensar que um assassino pode ser famoso? Sim. Né? Você pode ser um corrupto tremendo e ficar famoso de um dia para o outro. Um político que você nunca ouviu falar, de um dia para o outro se torna uma celebridade. Né? Então, assim, a fama ela é realmente de outro signo. E tem gente que usa isso até como estratégia, tá? Você está falando aí, eu estou pensando em alguns artistas que usam isso. Ele quer o views, essa pessoa motivos, quer, né? exatamente, o YouTube bombando, ela vai lá
lança uma notícia polêmica sobre a vida dela mesma. Sim. Aí todo mundo começa a comentar sobre aquilo, é a fama, né? Comentar, mesmo, não importa o preço que ela vai pagar, podem estar falando mal, mas vão ver meu vídeo. E aí é uma estratégia utilizada. Primeiro eu lanço uma coisa, uma fofoca sobre mim, algo que realmente nem é positivo, mas as pessoas vão falar. Sim. Em seguida eu lanço um produto ou eu lanço uma música e todo mundo já tá ali aquecido e as pessoas vão lá pra ver e você bate lá. Você me fez lembrar uma parada muito, Milhões de muito visualizações. esquisita que rolou comigo, assim. O presidente da companhia da qual eu fazia parte falou assim, pô, cara, a gente tem que colocar uma matéria sua na revista tal, porque isso vai ajudar muito na venda, nos negócios, né, de venda de disco. Naquela época a gente vendia disco. Uhum. Eu falei, tá, beleza, tô disposto, vamos lá, a entrevista que for. Falou, pô, mas entrevista não adianta, cara. Tem que ser alguma coisa, algum escândalo, alguma merda. Tu não pegou uma famosa ou aconteceu alguma coisa? Eu fiquei pensando, falei, não, cara, eu nunca fiz. Pô, tenho um orgulho de ter uma vida, né, bonitinha, retinha e tal. Eu falei, pô, não, mas é que era importante ter. Eu falei, pô, não é importante. Se esse é o preço, cara, eu não pago. Mas concordo contigo, existem pessoas que para alcançar essa quantidade de views, ou para chegar num ponto, elas vendem a alma ao diabo. Tá nem aí, se vai falar mal. Eu não tô aqui para criticar isso também. É uma estratégia. Que cada um é o que é. É uma estratégia de marketing. Eu me envergonharia muito Sim. de estar, sei lá, fazendo um papelão desse para alcançar um número de views, sabe? Eu acho escrotão. Mas aí é a busca na fama. Sua cabeça é seu mestre. Exatamente. É a busca nos números. Né? E isso fica viciante. Quando a pessoa... É muito importante essa conversa que você tem com seus amigos, de trazer esse questionamento, porque realmente muitos vêm pelo que ele acha que vai receber lá na frente, pelo que ele vai ter lá na frente. Voltando para o empreendedorismo de novo, é a mesma coisa. Você vai empreender pensando no carro do vizinho que você viu. Acontece muito isso. Tá dando certo ser micropigmentadora porque eu vi a mulher lá em Maldivas. Então vou fazer também. Poxa, sim. Mas você você mal faz caligrafia, você não tem habilidade manual para isso. Vai pegar a primeira sobrancelha, vai rabiscar a cara da pessoa. Enfim, isso porque também você é uma outra coisa que me faz pensar muito, assim. Você mede o sucesso da pessoa pelo que ela tem, né? Pelas coisas que ela tem. Sim. Assim, a gente parece que está vivendo num mundo das coisas. É uma coisificação da sua profissão. Então, assim, pô, se você tem eu não sei nem nome de carro, tá? Mas se você tiver um tremendo de um carro, 0 bala, importado e tal, pô, você é um caso de sucesso. Você é sucesso. Se você tiver um carro, tipo, normal, assim, eu tenho um Renault Kicks, não sei. É desse aí. Que eu adoro meu carro, ele anda bacana, te leva pra onde eu quero, e eu realmente não preciso de um outro carro. Se eu quisesse ter, talvez até tivesse. Mas o ter esse carro parece que é uma amostragem pro resto das pessoas do tanto de bem-sucedido que você é, né? Eu entendo até que em algumas profissões isso seja uma estratégia, isso seja necessário para angariar cliente e tal, não sei. Mas isso para mim ainda, pô, é tão esquisito. Isso Eu lembro de uma frase assim, pessoas comprando cada vez mais o que não querem, não precisam, para agradar pessoas que nem gostam. Isso mesmo. Que nem conhecem. Isso é uma coisa, um fenômeno de marketing. Você vai se endividando para poder provar algo para alguém que você nem conhece. Que não, sabe? Existe um grave conflito entre o marketing e a filosofia. Sim. Porque a filosofia te pergunta, para que você quer comprar isso? E o marketing diz assim, como assim você não vai comprar isso? Você precisa comprar isso, cara. Olha pra você, olha pra isso. Isso é você. Aí mostra a tua dor. Porra. Tipo assim, você que tá sofrendo por isso, você precisa... Tem o marketing nesse viés. Eu gosto muito mais do marketing do desejo, que é você pode ter isso. Então você não precisa ficar mostrando a dor da pessoa ali o tempo todo. Você tá sofrendo porque você tá assim. Não, você pode ter isso. Você tem vontade de viajar, você tem vontade de levar
seus filhos para Disney, você tem vontade de ter saúde, de ajudar seus pais, tal. Então você leva a pessoa pro desejo, ok. Então você tá ali mostrando que teu produto atende aquilo ali, mas não de estar ali. Não tem nada de errado fazendo, com o marketing. não tem nada de mas errado. compre é o que isso você mesmo. precisa. Mas né? a filosofia, ela te impele a repensar Exatamente. o marketing. Sim. Ela é o inimigo número 1 do marketing. Sim. Porque o marketing te vende coisas que você não precisa. Né? E a filosofia te questiona por que raios você está comprando uma coisa que você não precisa. E nessa era agora do digital, gente, o que tem de pessoas que compraram cursos digitais e nem abriram os cursos? É verdade. Assim, deve ter alguém aqui me assistindo. Eu tenho um monte de curso, mas não abri nenhum. Por quê? Porque vai naquele desespero de que quer mudar a vida. Não dá nem tempo de assistir. Não dá nem tempo. Nosso tempo, falar em tempo, você me falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou de LS Jack, que você vai fazer um show. Me conta isso. Hoje eu sou o vocalista do LS Jack. Que legal. A gente já está há quase 3 anos costurando esse show de estreia, porque nós começamos um pouquinho antes do início da pandemia. Então, assim, a gente produziu videoclipes, música e tal, mas a gente nunca tocou ao vivo, né? A gente nunca teve esse prazer de mostrar para os fãs da LS Jack essa nova formação, a gente tocando mesmo, no palco ali e tal. Isso vai se dar agora em São Paulo, no Blue Note, que é uma casa muito legal. E, enfim, quero convidar todos. A gente vai estar lá. Não sei se faz sentido dizer a data. Faz, né? Pode dizer. É atemporal, mas de toda forma a gente vai fazer esse show no dia 16 de julho, no Blue Note em São Paulo. Vai ser uma noite muito especial de celebração dos 25 anos do LS Jack. E a gente vai mostrar não só todos os sucessos do LS Jack, como os meus também, e como as coisas que a gente andou produzindo aí nessa época de pandemia. Deve estar lindo, né? Então convido a todos, vocês estão convidados também. Em breve a gente vai estar aqui também no Rio de Janeiro, no Teatro Claro. Já quero ir. E vocês, obviamente, estão mais do que convidados, vocês estão intimados aí. Eu vou, hein? Com certeza. E qual é a sua... Opa! Chegou. Tá chegando alguma coisa pra gente e quando é campanha. Coisa boa, né? Rapaz. A gente tem que mostrar, gente. Olha o que chegou aqui. Eu fiquei sabendo que você ama. Pô, todos os programas pizza, podiam ser assim, sabia? né? Aqui a gente não deixa ninguém com fome, tá, gente? Aqui, ó, quem veio, ó, suprir nossas necessidades. Fornei, gente, eu adoro a pizza deles, hein? Embora. É daqui da nossa área? Entrega aqui, barra. Vou abrir pra mostrar o pessoal, né? Quem quer me ajudar aí? Quer abrir essa daí? Eu nem sei de que é. Abriu? É surpresa, né? Vamos ver. Tem isso, é? Hã? Tem isso, Pires? Tem. Eu deixo... Eles são tão bons que eu falo assim, ó, pode... Você é poderosa, né? Me surpreenda. Ai, olha, essa aí eu acho que é queijo bриco geleia de pimenta. Linda, é uma delícia. Aquela outra ali eu acho que é marguerita, né? Isso é pra comer de verdade, né? Não é enfeite, tá, gente? Não é plástico. Olha, morango com chocolate. Eita, eu tô de regime, tá? Hoje pode, né? Bom, maravilhoso. Qual a sua expectativa para esse novo lançamento aí? A gente está muito animado, assim. Eu me sinto com 18 anos de novo, sabe? São amigos queridos, a gente está muito estimulado a viajar o país inteiro. Isso que eu ia falar, vai ser uma turnê, né? Vai, a gente já tem shows marcados em Curitiba, em Minas Gerais. Acho que vai ser um caso de amor, sabe? Esse ano a gente pretende chegar a todas as capitais ainda. E a gente vai começar com esse, digamos assim, a gente vai estar nervoso pra caramba dia 16, eu imagino. Por isso que eu te digo que eu vou ter até 18 anos. Né? Então, mais uma vez, convido a todos vocês, a galera de São Paulo, minha terra. O Blue Note fica ali na Avenida Paulista, uma casa super charmosa, assim, tem bastante prestígio também entre os artistas, né? Porque ela valoriza também aquilo que a gente estava falando. Ela é uma casa razoavelmente pequena e os shows são mais próximos. Isso eu acho massa. Eu acho massa, cara. Eu gosto dessa proximidade. Eu tô sempre indo para São Paulo também. Se eu estivesse por lá, já ia lá. Dia 16, se vocês estiverem por lá, já estão convidados. Agora, você falou uma coisa importante, que você se sente com 18 anos e isso
É natural. O entusiasmo, ele vem com um novo projeto. Sim. Então, você que está se sentindo desestimulado aí no seu negócio, na sua carreira, cria um novo projeto, porque isso te dá um gás novo, né? Te dá E esse entusiasmo é muito importante para qualquer empreendedor, não é? Muito. Bom, tá acabando o nosso papo, porque a gente tem que comer a pizza, né? Para não esfriar, foi né? Foi um prazer enorme mesmo estar aqui então, contigo. eu vou fazer um bate-bola bem rápido com você. Você vai me responder ali com o que vier na sua mente. Medo? Medo de... Nossa, eu tenho tantos medos, assim. Principalmente o medo de perder as pessoas que eu amo, assim. Os mais próximos. Minha mãe, que já tem 94 anos. Meu filho, que mora em outro país. Essas coisas me apavoram, assim. Mas... são pensamentos mais do que qualquer coisa, né? Sim, exatamente. Eu também tenho esses mesmos medos. Isso aí não tem jeito. A gente ama demais, né? E aí a gente pula, né? Quando o medo bate, a gente muda o foco. Sonho? Eu tenho um sonho de conhecer todos os países do mundo. É uma coisa que eu amo fazer, viajar. Eu também. Eu acho que não é nem possível conhecer todos os países do mundo, né? Mas eu amaria. É possível. Desde os mais bonitos, ricos, até os mais pobres. E eu gostaria de conhecer tudo mesmo. Falar, cara, eu vou me despedir aqui desse planeta realmente conhecendo tudo. Conhecendo cada lugar. Porque o que você ganha com a viagem não é um carro. O carro, se você der uma porrada com o carro ali, ele já era, né? A viagem, ela dura a sua vida inteira, porque você aprende coisas, você tem memórias afetivas com aquilo, ela te ensina, né? Então eu amo viajar, é o que eu mais amo fazer. É um aprendizado em pouco espaço de tempo enorme, né? Exato. A vivência, né? A alegria. A alegria de estar vivo depois desse período tão esquisito que a gente passou, foi de tanto medo também, né? E de ver que eu perdi gente muito querida também durante a pandemia, mas ver que a maior parte dos meus amigos, os meus familiares estão todos felizes e bem, recomeçando, como todos nós, né? E isso me dá alegria, é um estímulo também, sabe? Estímulo até para tocar de novo. Primeiro olhar a cria, né? Cria tá bem? Tá. Aí tu olha pra minha véia, tá bem também? Tá, estão todos bem? Então, bora tocar. Isso é tudo, né? Na vida, né? Vou te confessar uma alegria que eu tô sentindo aqui agora. Nunca imaginei sentar para conversar com um filósofo. Isso era algo tão distante da realidade. A gente vê assim, o filósofo como aquela pessoa master inteligente, assim, né? Sim. Você pensa que não vai ter nem... inalcançável para muitos. Ainda mais assim, eu venho da Baixada, então a gente vem de... De onde? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, pô, já toquei muito lá na sua terra. Então, assim, você não tem... É difícil, as profissões que você tem lá são muito distantes disso. Sim, então, verdade. Você vem caminhando... Eu tava aqui pensando, olhando pra você, então assim, a menina Monique, de 12 anos, nunca imaginaria estar aqui agora, tendo um papo desse. E o quanto isso é enriquecedor. Então, já te agradeço. Imagina, né, por ter sido o primeiro filósofo a conversar comigo. E, assim, eu não me considero um filósofo, apesar de ter estudado filosofia, a menos que eu considere todos nós filósofos. Aí sim, eu me considero um filósofo também. Porque todos nós temos alguma sabedoria que o outro não tem. Né? Então eu acho que o mais importante mesmo da filosofia é fazer com que a gente tenha um senso crítico a respeito de nós mesmos, do mundo, e que a gente sempre tenha a possibilidade, a capacidade de duvidar das coisas, até ter certeza sobre aquilo. Mas a dúvida é sua amiga, ela nunca é o contrário. Sim. A dúvida ela é parceira, sabe? Eu acho que essa é a maior função da filosofia, na minha opinião. Sim. Para se despedir, que conselho, que dica você daria para quem está começando hoje a empreender com música, né? Principalmente com música. Que você se pergunte, o que é que eu quero com isso aqui? Eu quero fazer música por quê? Qual o propósito de fazer isso? É ganhar dinheiro? É ser famoso? Ou é viver disso? Viver tocando para as pessoas? Porque a vida do músico é isso, é fazer música para outra pessoa ouvir também. Para você primeiro
e para o outro. Você quer ser amado, você quer ser gostado, você quer ganhar dinheiro, tudo isso vem depois da ideia de você amar aquilo ali. Se você ama fazer aquilo, se é o que você mais gosta de fazer, se você olha para o teu futuro e fala, pô, eu não sou realmente capaz de fazer outra coisa que me dê tanta felicidade, tanta alegria. Então, seja bem-vindo. Do contrário, cara, busca uma outra história, porque não é para os fracos, não. A arte, em qualquer lugar, a arte é para os fortes, para os resistentes, para os resilientes e para os inovadores também. Muito obrigada. Valeu. Podia terminar cantando, né? Pena que eu não trouxe a viola. Enfim, foi um prazer. No próximo, né? Vai trazer e vai cantar. Eu amo, pode ser a capela. Alguém deu a dica ali. Me lembro de te ouvir dizer: a vida é muito curta para se arrepender. Por isso, faça o que você quiser. Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir. Parece até que eu inventei você. Valeu, Amém. Galera.